Oi, eu sou a Doula Roma Saraiva. Esse aqui é o Do Útero ao Mundo. Bem-vindos ao meu, o seu e o nosso canal. Na nossa comunidade, nós falamos sobre gestação, parto e pós-parto de forma respeitosa, segura, de forma tranquila, acolhedora e humanizada. E se você quiser saber mais, entre na nossa comunidade lá no Instagram também. O assunto de hoje, ele é um pouco polêmico. Eu recebi essa pergunta de uma gestante essa semana. E eu resolvi trazer para cá, porque eu percebi que é a dúvida de muitos profissionais e também de muitas mães. Então, a gestante que ela tem HIV positivo, ela pode parir normal? Quais são os cuidados que essa gestante tem que ter? Então, se você é profissional que atende na área de saúde com gestantes HIV positivos, ou se você é uma gestante HIV positiva, fica aqui nesse vídeo. Primeiro de tudo que você tem que saber é como estão os seus exames, certo? Então, a gente precisa fazer um pré-natal dessa gestante. Você é enfermeiro, você é médico, tem que ter um pré-natal estabelecido ali. E aí, desde o primeiro trimestre do pré-natal, a gente faz esse acompanhamento para ver se a gestante, no teste rápido, ela vai testar positivo, ok? A maioria das gestantes que testam positivos para HIV, elas descobrem que são HIV positivo durante o pré-natal. Então, primeiro de tudo, você tem que saber como trazer essa notícia para aquela gestante, de forma que ela vai entender, mas sem assustar ela. Sensacionalismo nunca é uma boa opção dentro do nosso atendimento. Então, a gente tem que trazer de uma forma respeitosa, que a gente comunique a gestante o que está acontecendo, mas que a gente também diga a ela que vai ficar tudo bem, que não é o fim do mundo. Quando a gestante testa positivo, existem algumas medidas que o Ministério da Saúde ele preconiza dentro do sistema de saúde. Geralmente, quando é dentro do acompanhamento pré-natal do Sistema Único de Saúde, do SUS, a rede pública, a gente começa o tratamento retroviral, certo? Então, sim, gestantes podem fazer o tratamento para HIV, o tratamento retroviral, ele é indicado, ele é desde o momento diagnóstico ali inicial, já pode iniciar o tratamento retroviral com aquela gestante. Gestantes que já sabem que são HIV positivo e querem começar a, a tentar engravidar, a gente faz outro tipo de acompanhamento, né? Mas não tem muito mistério, não tem muita diferença de gestantes, o pré-natal de gestantes HIV para o pré-natal de mulheres gestantes que não têm HIV positivo. O que a gente precisa ficar atenta dessas mulheres é a quantidade que tem no exame, se elas têm mais de 1.000 corpos ou menos. E isso quando tem 34 semanas. Durante a gestação, a mulher que é HIV positivo, ela vai seguir o pré-natal normal. E a gente faz um trabalho muito bacana com essas mulheres que não têm a possibilidade de contaminação vertical com os seus bebês. Tem a possibilidade dos bebês nascerem sem testar positivo? Tem sim. Aí depois disso, o que a gente faz? Quando a gestante faz 34 semanas, faz um novo exame com ela para ver as taxas de corpos que ela tem, se ela tem mais de 1.000 ou menos. Gestantes que têm menos de 1.000, elas podem ter parto normal, porque não tem risco de contaminação para o bebê. Então, vai ter um parto normal, seguro, humanizado, acolhedor. E o que acontece? Quando ela entra na maternidade, é administrada a medicação nela e ela pode viver ali o parto normal de boa. Agora, gestantes que têm mais de 1.000, aí o Ministério da Saúde ele recomenda ir direto para cesárea por conta do risco de contaminação ser alto. E gestantes que são indetectáveis? Meu filho, você pode ter o seu parto, vá ter o seu parto normal feliz, minha filha. Então, nós precisamos orientar sempre a gestante a andar com essa caderneta do pré-natal, porque todo exame que é feito é anotado na caderneta do pré-natal. E quando ela for entrar na maternidade, para dar início ao trabalho de parto, seu atendimento, ela precisa estar com essas informações. Geralmente, quando a paciente ela não vê com essas informações, mas é HIV positivo, a equipe costuma mandar direto para cesárea. Então, se você é uma gestante que quer ter um parto normal, mesmo sendo HIV positivo, você deseja, é o seu sonho ter um parto normal, a gente recomenda que você ande sempre com a sua caderneta de gestante dentro da sua bolsa, junto com você, sempre, com todas as suas informações. Outra coisa muito importante é que a gente precisa preparar essas gestantes para a possibilidade de não amamentar. Tem um risco de contaminação
junto do leite materno, porque o leite materno carrega os anticorpos da mãe. Esse protocolo, é importante lembrar que eu estou falando sobre o protocolo antigo, ok? A gente já eliminou aqui no Brasil a contaminação vertical, que é a contaminação entre os fluidos da mãe com o bebê. Quando o bebê entra em contato com os fluidos da mãe, ele pode ser contaminado. Esse protocolo que eu estou falando, ele é um protocolo anterior ao que a gente está vivendo agora, porque em 2025, o Ministério da Saúde, ele divulgou que a gente exterminou aqui no Brasil o risco de contaminação vertical, né? Só que os protocolos novos ainda não foram atualizados, então a gente segue com essas práticas do último protocolo que foi lançado, onde a mãe ela não vai amamentar. Mas a maior dúvida é sempre: posso ter parto normal? Então pode, mulher. Vai viver o seu parto normal, faça o seu tratamento. É muito importante que você procure o atendimento de saúde assim que descobrir a sua gestação, para poder fazer os testes rápidos. Se você nunca fez um teste rápido na sua vida, eu recomendo que você faça. E se você já fez e sabe que é HIV positivo, inicie o tratamento já o quanto antes, porque quanto antes você iniciar o seu tratamento, mais saudável vai ser o seu bebê quando ele nascer e o seu parto vai ser muito mais tranquilo. Então é isso, gente. Espero poder ter respondido todas as dúvidas de vocês. A mulher HIV, ela pode sim parir, ela pode ter parto normal, ela pode engravidar, ela pode fazer tratamento estando grávida. E a única coisa que vai diferenciar é a questão da amamentação, que essa mulher ela não vai poder amamentar. Depois disso, o bebê ele fica em tratamento da profilaxia pós-exposição, ou seja, quando o bebê nasce, ele ainda fica 28 dias fazendo um tratamento, até que ele não apresente anticorpos na testagem. A gente precisa ter um acompanhamento com essa mãe, com esse bebê, mas isso não impede que ela realize o seu sonho de ter um parto normal, que é muito mais saudável para ela, para o bebê, vai liberar anticorpos para o bebê, ele vai ter um sistema imunológico muito mais fortalecido. Então, sim, vá ter o seu parto normal, seja feliz. Agora, a gente, enquanto profissionais de saúde, nós precisamos ter alguns cuidados na hora de informar o diagnóstico daquela gestante, que ela é positiva ou não. A gente precisa também entender como está a rede de apoio dela, fortalecer com ela a educação perinatal, certo? Desde o início, a gente tem que trazer para ela esse fortalecimento de que tem um risco de ela poder precisar de uma cesárea ou não, e que ela provavelmente não vai poder amamentar, e que mesmo que alguém chegue e diga para amamentar, ela tenha isso bem consolidado dentro dela de que ela não pode. Isso até o momento em que não foi atualizadas as novas portarias de acordo com o Ministério da Saúde. Mas a gente precisa ter esse trabalho bem legal com ela, para que ela consiga, mesmo com essas limitações, ela consiga sim aproveitar da melhor forma a experiência de parto dela, ela aproveitar aqueles hormônios sendo liberados, aproveitar o bebezinho dela. A gente também precisa trabalhar com a rede de apoio dela para entender que vai ser um momento difícil. A gente precisa também trabalhar a rede de apoio dela para entender quais vão ser as necessidades dela nesse momento, o que eles podem fazer para trazer realmente o apoio que ela precisa. Então, tudo isso nós, enquanto profissionais de saúde, nós precisamos fazer. E tudo com muito respeito, empatia, acolhimento, amor, porque ela não é só uma paciente. Ela é uma pessoa, ela é uma mãe, ela é uma mulher grávida. Ela é um indivíduo único, singular, cheio de emoções, sentimentos, ideias, pensamentos, sonhos. E aquele bebê é o mundo dela. Aquela gestação é um mundo para ela, totalmente novo. Mesmo que ela já tenha outros filhos, é um mundo totalmente novo, porque cada gestação é única. Então a gente precisa tratar com muito carinho, muito respeito, muito cuidado, muito amor. A gente precisa realmente ficar atentos à forma como nós vamos conversar com ela. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero poder ter tirado essa dúvida aí que eu vejo que muita gente, muitos profissionais, muitas gestantes têm. E espero vocês até o próximo vídeo. Bye!